Vamos lá, pessoal, dar uma corrigida aí. Então, gabarito. Vamos começar então, gente. Olha só, questão número 1. Não faz parte das funções do revestimento asfáltico do tipo tratamento superficial. Tratamento superficial, né, vai ser o revestimento asfáltico. Então, proporcionar uma camada de rolamento de pequena espessura, porém de alta resistência ao desgaste. Tá correto isso, tá, gente? O asfalto é altamente resistente à abrasão, que é exatamente a característica, né? A característica que impede aí o desgaste superficial. Letra B, proporcionar um revestimento de alta flexibilidade que possa acompanhar deformações relativamente grandes da infraestrutura, né? Também está certo, né? Vocês veem principalmente em estradas que não estão muito bem cuidadas, que quando a gente tem uma deformação nas camadas inferiores, vocês percebem que a, que a, que a camada de rolamento ela também se deforma junto, né? Então isso é gerado aí pela alta flexibilidade do revestimento asfáltico. Letra C, impermeabilizar o pavimento e proteger a infraestrutura do pavimento. Também está corretíssimo. A gente tenta aí, o revestimento asfáltico, ele tenta impedir, né, a maior quantidade possível aí de penetração de água da chuva. Promover um revestimento antiderrapante, também está correto, né? O asfalto ele é extremamente resistente ao derrapamento. E a letra E, aumentar substancialmente a resistência estrutural do pavimento e corrigir irregularidades longitudinais e transversais. Essa questão ela está errada, porque quem aumenta a resistência estrutural do pavimento é a base, tá? Então, a questão que está incorreta vai ser a letra E. Número 2, os trabalhos de pavimentação asfáltica, tratamento superficial duplo, é a camada de revestimento do pavimento constituída por duas aplicações de ligante asfáltica, cada uma coberta por uma camada de agregado mineral e submetida à compressão. O ligante asfáltico não pode ser distribuído quando a temperatura ambiente for, tá? Então isso aqui, gente, está explicando o que é o tratamento superficial duplo, a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre isso, mas o conceito do tratamento superficial duplo, que é o TSD, agora não vem o caso, né? A questão ela pergunta mais sobre o ligante asfáltico. Quando a gente fala do ligante asfáltico, a gente está falando aí tanto de um CBUQ, né, que é o concreto betuminoso usinado a quente, ou de uma pré-mistura a fria. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma temperatura inferior a 10 graus, né, primeiro que acontece, a gente não consegue a viscosidade necessária, né, a gente não consegue deixar o CBUQ ralo de acordo com a temperatura, porque quanto mais quente, menos viscoso vai ser o cimento de petróleo. E ao mesmo tempo, se a gente estiver falando de uma pré-mistura fria, a gente não vai conseguir fazer com que a água evapore, a água do ligante. Então, na pré-mistura fria, a gente tem o cimento de asfalto, a gente tem a água, os emulsificantes, o querosene, mas interessa para a gente que essa água evapore e fique só o asfalto, tá? Então, quando a gente tem aí inferior a 10 graus ou em dias de chuva, tá? A gente não consegue aí uma boa aplicação, tá? Por conta dessas características que eu acabei de falar. Então, a gente tem aí a letra C, seria a resposta
Correto. Questão número 3. Reparos localizados são operações corretivas processadas normalmente no nível do revestimento asfáltico, né? Tapa-buraco, tá, gente? Com o objetivo de corrigir manifestações de ruínas específicas. Sobre a descrição das atividades relacionadas às recuperações superficiais, ou seja, tapa-buraco, é correto afirmar que a lama asfáltica, né? Então, o que é a lama asfáltica? A lama asfáltica nada mais é do que a PMF, tá, gente? Então, é uma aplicação de uma mistura fluida de agregado miúdo, filler, agregado miúdo que a gente fala aí, brita, é um pozinho, é um pó de pedra, né? É uma areia. Filler, que é um preenchimento, é um material, pode ser um filler calcário, que é um material de enchimento, é como se fosse um cimento, mas ele não tem reatividade, tá? Ele é um pó bem fininho de proveniente de rocha. Emulsão asfáltica, que é o quê? Esse cimento de asfalto diluído em água, em proporções pré-definidas. Então, a lama asfáltica nada mais é do que a pré-mistura fria. Número 4. A função da camada de ligação, também conhecida como binder, em um pavimento flexível com revestimento asfáltico é bloquear a penetração lateral das águas subsuperficiais existentes na estrutura do solo? Não. Essa não é a função, tá? Enrijecer a estrutura do pavimento com o objetivo de atenuar significativamente as cargas? Não. Isso quem vai fazer, quem vai enrijecer vai ser a base. Garantir a drenagem das águas superficiais que penetram na estrutura do pavimento pelas suas laterais? Também não tem nada a ver com lateral. Normalmente, a gente tem a camada porosa de atrito que ela vai coletar essa água, mas essa água tem que estar vindo de cima. Proporcionar flexibilidade à estrutura do pavimento por apresentar uma composição granulométrica mais aberta que a capa asfáltica. É essa aqui. Tá? A gente viu lá na aula que a gente tem, né, quando a gente tem camadas mais espessas de asfalto, a gente pode ter 2 ou 3 camadas. Então, a primeira camada vai ser o binder, ou camada de ligação, e essa camada ela tem uma granulometria mais aberta, tá? E depois a gente tem aí o próprio revestimento, que ele tem uma granulometria mais fechada, tá? E se precisar, né, se tiver oportunidade, a gente vai ter aí uma camada porosa de atrito, que é a CPA. E aqui a gente tem o próprio revestimento asfáltico. Então, aí na questão número 4 vai ser a letra D. Questão número 5. Em uma estrutura de pavimento, a camada de revestimento é a camada de rolamento, utilizada para melhorar o conforto, a durabilidade e segurança, além de resistir ao desgaste, correto? O material tipicamente utilizado como camada de revestimento em um pavimento asfáltico é o concreto betuminoso usinado a quente, ou CBUQ, composto por uma mistura de ligante asfáltico mais os agregados graúdos e miúdos. O tipo de ligante utilizado na produção CBUQ é o cimento asfáltico de petróleo, né, gente? Com certeza. Número 6. As emulsões asfálticas são materiais extremamente viscosos e, por isso, não são indicados para pinturas de ligação ou execução de revestimentos por penetração. Gente, isso aqui, ó, não precisa nem prestar atenção nisso aqui, ó. Só ver isso aqui, extremamente viscoso. Muito pelo contrário, as emulsões são misturas, né, com água e emulsificantes, então elas são materiais extremamente, eles são liquefeitos, eles são ralinhos, né, mais ralos, né, do que o CBUQ. Então, essa proposta aí, ela está errada. A camada situada entre a base e a capa de rolamento, utilizada nos casos em que a espessura requerida para o revestimento de concreto seja elevada, é denominada, a gente acabou de falar, chama-se binder.
camada de ligação ou binder. Questão número 8. A seleção de agregados para utilização em revestimentos asfálticos, revestimentos asfálticos, depende de sua disponibilidade, custo e qualidade. Segundo Roberts, são as propriedades físicas dos agregados que determinam principalmente a adequação para o uso em misturas asfálticas e, em menor extensão, as propriedades químicas. São propriedades físicas e mecânicas básicas dos agregados. E aí, gente, é qualquer agregado, tá? Não é só para revestimentos asfálticos. Quando a gente vai fazer um concreto, um CBUQ, quando a gente vai fazer um revestimento asfáltico, uma argamassa, a gente precisa entender o quê? A resistência do material, a porosidade do material e sua densidade, tá? Isso aqui é uma questão que eu não falei em aula, mas assim, eu quis colocá-la aqui como uma informação adicional, tá? Então a gente vai ter as qualidades que um agregado precisa para compor, né? Ou um CBUQ, ou uma pré-mistura fria, a frio, ou então até mesmo um concreto de cimento, né? Um concreto que a gente está acostumado, concreto de cimento Portland. Vai ser a resistência, a porosidade do material, ele tem que ser pouco poroso, e a densidade, ele tem que ter uma alta densidade. O revestimento betuminoso usinado a quente, CBUQ, apresenta facilidade de execução em camadas delgadas, finas, camada compactada com textura superficial praticamente impermeável e elevada resistência à deformação. É isso aí. Tá? O CBUQ, gente, é como se fosse assim, é o melhor dos mundos quando você vai tratar aí de revestimento. Existem algumas outras, até mais modernas, mas a base de CBUQ, que é esse concreto usinado a quente, ele gera bastante resistência e ele realmente apresenta muita impermeabilidade. Ele realmente é um material de primeira. Questão número 10. Com relação às camadas e ao comportamento da distribuição de cargas nas camadas inferiores, de pavimentos rígidos comparativamente aos pavimentos flexíveis, em que se adote o CBUQ como solução, julgue o item subsequente. O pavimento flexível possui vantagem econômica em relação ao rígido, isso está certo, pois a execução da camada de base é desnecessária, sendo o CBUQ executado diretamente sobre o subleito. Isso está erradíssimo, né, gente? A gente só vai executar uma camada direto na base se ela for um pavimento rígido. Os pavimentos flexíveis, essa base, os revestimentos flexíveis, eles precisam de base, subleito, que é subleito. Então, eles precisam aí dessas camadas que vão auxiliar aí na resistência da resistência do pavimento. De acordo com o glossário do sistema eletrônico, a CBUQ faixa C significa concreto betuminoso usinado a quente com faixa de granulometria. Então, a questão quer saber qual que é a faixa de granulometria correta para o CBUQ, tá? Então, a gente tem bem distribuída, aberta, fracionada e densa, né? Então, a gente tem, para CBUQ, a gente usa a camada, a granulometria densa, tá? Quando a gente vai falar lá de camada porosa de atrito ou do binder, né? A gente vai usar uma granulometria aberta, uma descontínua, né? Descontínua ou aberta. Mas para o CBUQ a gente precisa de uma granulometria densa, que é aquela progressão correta dos agregados. Onde a gente tem aqui, a gente tem muitos, a gente vai tendo aí os agregados, eles vão diminuindo de tamanho, mas assim, eu tenho
toda a faixa granulométrica. Já no caso de um CPA, né, eu vou ter mais ou menos todas do mesmo tamanho, então eu vou ter uma granulometria descontínua. Questão 12. Com relação às camadas e ao comportamento da distribuição de cargas nas camadas inferiores de pavimentos rígidos, comparativamente aos pavimentos rodoviários flexíveis, em que se adote o CBUQ como solução, julgue o item subsequente. Devido ao módulo de elasticidade das placas de concreto que compõem o pavimento rígido, a carga a qual este se encontra submetido tende a se distribuir sobre uma área maior nas camadas de solo comparativamente ao pavimento flexível. Tá, gente? Lembrando lá daquele desenhozinho que a gente sempre faz, que eu sempre faço. A gente tem aqui, né, a rodinha. Então, no pavimento flexível, a distribuição ela é bem local, tá? A gente já falou sobre isso. E a distribuição do pavimento rígido, né, essa distribuição, ela acontece aí com mais amplitude. Então, a gente tem aí uma resposta correta. O pavimento, no pavimento rígido, a distribuição é uma área maior das camadas do solo. No pavimento flexível, ela é mais pontual. Embora haja algum tipo de distribuição, mas ela é mais concentrada. Número 13. No esquema a seguir são mostradas duas curvas granulométricas, a curva A e a curva B, correspondentes às misturas a quente utilizadas em pavimentação. Analise-os, né? Então, aqui na curva A, gente, a gente tem aí uma curva mais densa, né? Uma curva de faixa contínua. Então, aqui é densa, contínua. Então, a gente tem aí toda a progressão dos agregados. Já a nossa curva B, ela é descontínua, ou seja, eu tenho uma quantidade de material, depois eu pulo uma faixa e continuo tendo. Então, por exemplo, eu tenho material assim e material assim. O intermediário eu não vou ter. Então, isso é uma faixa descontínua. Para a faixa densa, a gente usa para fazer um CBUQ. Para descontínuo, a gente usa para fazer uma camada porosa de atrito ou então um binder. Isso aqui é representado pela letra A. Camada porosa de atrito, CPA para a curva A. Não, peraí. É o contrário. Camada porosa de atrito para a curva B. Deixa eu ver. Onde que dá essa opção aqui? Concreto bituminoso para a curva A. Concreto bituminoso para a curva A e camada porosa de atrito para a curva B. Letra D. A mistura asfáltica empregada na pavimentação é executada a quente, composta de agregados graúdos, miúdos e material de enchimento, filler, e, se necessário, mais cimento asfáltico, é denominada como CBUQ. Tem esse necessário aqui, né, gente? Tem que ter o cimento asfáltico. Não tem jeito da gente ter um CBUQ sem o cimento asfáltico. Então, acho que esse trechinho aqui do exercício está correto, ele está errado. Ó. Seria isso mais o cimento asfáltico. Porque sem o cimento asfáltico não dá para fazer nada. Aí você vê o quê? Questão número 15 está perguntando aí sobre as vibroacabadores. Qual que é a função delas, né? Bom, as vibroacabadores, elas são utilizadas no lançamento
nivelamento e pré-compactação de misturas asfálticas, denominadas de concreto betuminoso usinado a quente. Quando a gente está falando aqui em cima, ó, de... Não, peraí que eu me perdi. Aqui em cima. A função de lançar e nivelar o agregado graúdo, quem faz isso é o rolo, tá? Não é a vibroacabadora. A vibroacabadora ela é responsável pelo lançamento, nivelamento e pré-compactação de misturas asfálticas. Depois você vem o rolo fazendo a compactação final. E aí a questão 16, né? Após a avaliação da serventia de um trecho de uma rodovia, concluiu-se que toda a camada de revestimento deve ser fresada, né, tirada e substituída por um novo revestimento, constituído de pré-mistura a frio, com espessura de 7 centímetros. Após a distribuição na pista, o material é compactado até atingir a espessura final. O pré-misturado a frio entende-se uma mistura preparada aonde, né? Preparada como? Na usina, correto, com cimento asfáltico de petróleo, correto, e agregados, né? Brita, areias, sendo aplicada na pista a temperatura ambiente. Corretíssimo. A gente não aquece a pré-mistura a frio, porque o nome já é a frio. Então, a gente faz a mistura na usina e leva para aplicação em temperatura ambiente. Esse daí é o gabarito na nossa lista. Enfim. Dúvidas? Perguntas? Show! Então, o Ramon está falando que gostou da matéria teórica. Tá joia, então, gente. Ó, amanhã a gente vem aí falando mais de revestimento asfáltico, tá? A gente vai falar aí de algumas patologias, alguns outros tipos de mistura. E aí amanhã a gente continua falando sobre os revestimentos asfálticos, tá bom? Então, boa noite para vocês, né? E até amanhã. Boa noite.